Acho que dá pra perceber que hoje tá um pouco frio, né? Deixa eu ver se meu dente tá sujo, que eu tava até almoçando quando eu vi essa bomba. E sim, tô falando da polêmica que está acontecendo essa semana com Tati, James Charles, Jeffree Star e Shane Dawson. Dawson? Acho que é Dawson, né? Que nem era do mundo de Beauty Girls. Que já vem de 2019. E na época eu até comentei com vocês sobre isso nos stories por cima. Vocês pediram muito pra eu falar, porque, né, muita gente não entendia inglês. O vídeo tem uma legenda meio bugada, né, do YouTube. E queria saber o que eu achava. Mentira, vocês não queriam saber o que eu achava, vocês queriam saber o que tava acontecendo. Mas aí no fim eu não fiz vídeo sobre isso porque eu não me sentia à vontade. E também porque eu senti que tinha umas coisas ali que, sei lá, tava meio... Pra deixar claro, não sei se isso é verdade, se isso é mentira. E como eu falo pra vocês, toda a história tem 3 lados. O lado de um dos lados, do outro lado, e a verdade que permeia aqui, né? Esses dois envolvidos. Sempre que tu contar uma história, tu vai puxar um pouquinho pro teu lado. Sempre que outra pessoa contar, ela vai puxar um pouquinho pro dela. Às vezes até inconscientemente, não é algo que tu faça de propósito, mas acontece. Então, na real, é verdade mesmo. A gente não vai saber. Gosto muito do trabalho da Tati, sou muito fã dela desde sempre. Mas eu acho que diante de tudo isso, a gente percebe que as coisas, elas são muito voláteis. E isso fala muito sobre o que a gente tá vivendo agora. Eu acho importante, pertinente a gente usar, a gente falar do que tá rolando lá, que realmente, gente, assim, tá numa proporção muito absurda. Vai ser coisa, assim, de galera perder grana, perder contrato, de ter seus negócios bem prejudicados, venda prejudicada, perder inscrito, perder saúde mental acima de tudo, porque ninguém que passa por isso de uma maneira tranquila, saudável, enfim. A Tati fez um vídeo ano passado, esse vídeo já tá privado, pelo que ela fala no último vídeo dela. Importante que ela fala também que ela só privou esse vídeo, não por processo, nem por nada do tipo, mas porque o YouTube pediu, porque não pegava bem pra plataforma ter aquele vídeo falando daquela forma sobre um dos maiores YouTubers, né, do mundo, que no caso é o James Charles. Onde ela fala das decepções que ela teve com o James Charles, que é um outro YouTuber muito famoso, tipo um fenômeno, assim, maravilhoso, faz maquiagens incríveis. Quando essa polêmica toda aconteceu, seria basicamente porque o James Charles fez um publi com uma companhia, lá com uma empresa de balinha pro cabelo crescer, e a Tati tem uma outra empresa de vitaminas. Pelo que ela falou, supostamente, ele nunca teria aceitado trabalhar com ela por N fatores, porque não tinha a ver com o público dela e tudo mais, e aí sem aviso prévio, ele foi lá e fez, né, a publi dessa outra empresa, sendo que ela sempre foi tipo uma mentora, né, pra ele. Ela ajudou ele com o primeiro contrato dele, que se eu não me engano era com a CoverGirl. Enfim, ela ajudou nesse começo de carreira, em coisas mais burocráticas, já que ela já era macaca véia, né, nesse sentido aí de trabalhar nesse mercado. Então, ela ficou muito desapontada e com tudo isso ela expôs algumas coisas que ela já estava sabendo sobre o James Charles, que corroboraram para toda essa decepção que ela teve e que, segundo esse último vídeo que saiu ontem, foram informações passadas pelo Jeffree Star e pelo Shane Dawson, que teriam colocado algumas coisas ali na cabeça dela, algumas caraminhola, e segundo ela, teriam influenciado ela a pensar coisas muito ruins do James Charles. Aí o James Charles foi cancelado, perdeu acho que 5 milhões de inscritos, enquanto a Tati ganhou acho que 3, 4, 5 milhões. E o Jeffree Star tava lá nos stories dele, no Snapchat, sei lá eu que cara era aquele, falando sobre isso e dando parabéns, que a Tati tinha atingido os 10 milhões de inscritos e, né, de certa forma jogando ali umas lenhas na fogueira sobre toda essa polêmica e tudo mais. Deu uns dias, James Charles fez o vídeo dele, falando, explicando, mostrando um monte de prova, um monte de coisa, e de certa forma passou por cima disso, né? Lógico que, como em toda a polêmica, algumas pessoas ficaram do lado dele, outras ficaram contra e cancelam ele até hoje. E aí, que essa polêmica adormeceu e do nada, Tati me posta esse vídeo ontem falando sobre esse rolê aí de novo. A internet ficou chocada, ninguém esperava nada nem parecido, porque basicamente a Tati não postava vídeo há 2 meses, pelo que eu vi. Ela faz esse outro vídeo, onde ela fala, basicamente, lendo uma carta que ela escreveu com o auxílio dos advogados dela, porque ela não queria falar nenhuma bobagem, nem uma coisa que pudesse ser colocada fora de contexto. E era uma carta que ela contava toda a sucessão de fatos que aconteceu com essa polêmica, que na verdade as coisas não tinham sido bem assim e que ela tinha sido sim persuadida a pensar coisas erradas, que ela tinha sido manipulada pelo Shane Dawson e pelo Jeffree Star, e que ela tinha percebido que, apesar deles serem amigos acho que desde 2017, ele não era exatamente um exemplo de amigo e que tinha algumas características estranhas na amizade deles, como conveniência, dele procurar ela só quando tava próximo de lançar alguma coisa ou quando tinha uma polêmica envolvida. E ela fala também que eles falaram pra ela coisas que fizeram ela se preocupar
com a carreira, com o bem-estar do James Charles, que ele teoricamente assediava homens pra tentar conseguir, né, coisinhas de alguma forma com a fama e tudo mais. Na época eu lembro, assim, que eu fiquei bem chocada. E eu falei, cara, tipo, como é que pode? Porque ele é um menino super novo, sabe? Super novinho, super bem sucedido. Tipo, quando ela reduziu a quantidade de vídeos do canal dela, ela falava que ela tinha se dedicado muito ao YouTube, porque ela queria muito fazer a marca dela acontecer, precisava de grana pra isso, mas que agora era o momento dela ser mãe, que ela precisava se dedicar a esse tratamento e que ela precisava desacelerar pra se dedicar a esse processo. Então, na verdade, quando eu vi que os vídeos dela diminuíram, era isso que eu pensei que ela estava fazendo, mas ela falou que ela não teve condição nenhuma de fazer isso desde maio, desde toda essa polêmica, porque cada vez mais ela foi vendo que ela fazia parte de uma grande conspiração. Ela conta que se aproximou do Shane Dawson justamente por indicação do Jeffree, que falou que o Shane Dawson adorava o trabalho dela. E aí ele falou que o Jeffree queria que ela fizesse um papel, uma parte lá do documentário dele. Ela se abriu muito com o Shane, falou coisas que ela só falava pros amigos mais próximos. Ele falou que ele era super empático, que ele conseguia entender a dor dela e que ele seria tipo amigo dela, que ela poderia contar com ele. Esse documentário que eles estavam planejando fazer teve que ser mudado muito drasticamente por causa de todo o drama que tava rolando na comunidade de beleza, né? Por causa do James Charles, e que ele teria sido um monstro com muitas vítimas. E além disso, ele disse que ele estava machucando pessoas menores de idade e que ele planejava, nesse documentário, entrevistar algumas dessas vítimas pra expor isso, porque isso tinha que parar e ele tinha que parar de machucar pessoas. E nas próximas semanas ele foi alimentando ela com várias informações. E aí o Jeffree manda pra ela um áudio, que era um pedacinho de uma conversa inteira, de uma suposta vítima do James Charles, né, de assédio. E ela, como vítima de assédio, que foi uma das coisas que ela compartilhou com o Shane, obviamente se sensibilizou muito, né, com aquela parada ali. Resumindo a história, meio que acreditou, sabe? Porque ela não entendia por que o Shane Dawson iria inventar isso, tipo, o que ele ganharia com isso, sabe? Por que alguém faria isso? Enfim. E isso foi, se não me engano, uma noite depois ou uma noite antes dela publicar o vídeo By Sister, né? Aquele que tá privado. E aí, antes dela postar o vídeo, na noite anterior, ela falou com o Shane que ela tava preocupada de botar esse vídeo porque o James Charles tava em outro país, hospedado num hotel, num andar alto, e tinha medo do que ele podia vir a fazer. E o Shane me fala pra ela assim, cara, o James, segundo ela, né, gente, é um narcisista do caralho. Então, não te preocupa que nada vai afetar ele, ele não vai fazer nada. Pode postar essa porra aí, fica tranquila. Gente, se isso é real, se isso é verdade mesmo. Eu realmente não sigo, não acompanho o Shane Dawson quando ele fez a paleta Conspiracy com meu Deus do céu, Jeffree Star. Eu até não entendi muito bem, porque eu não conhecia, né, ele ainda. Mas como eu também não sou uma super stalker do Jeffree Star, eu falei, ah, beleza, deve ser alguém que ele conhece e tal, enfim. Mas se ele falou isso, sinceramente, como as pessoas subestimam, como as coisas vão influenciar nos sentimentos dos outros. Quantas vezes uma coisa que eu te falo vai impactar nos teus sentimentos e pode influenciar ou não uma atitude tua que depois não pode ser mudada. E aí, depois que ela postou o vídeo, o Shane veio querendo ir pra casa dela documentar tudo que tava rolando. Filmar. Tipo, vamos fazer um reality de como tu tá te sentindo em ter exposto e cancelado pra toda a galera do YouTube o teu melhor amigo e a pessoa que tu mais gostava e mais confiava. E aí, obviamente, ela negou. As semanas foram se seguindo e ela não viu nenhuma das vítimas ou das evidências que eles falaram pra ela que iria aparecer quando ele fosse exposto. E aí, ela pediu pro Jeffree não colocar nesse documentário, né, todo esse drama, né, toda essa polêmica no documentário. Aí ele mandou um áudio pra ela só depois que o trailer já tinha ido pro ar, com um resumo, obviamente, né, da temporada, dos episódios, enfim, dizendo que pra ela não se preocupar, que o drama só ia estar em um episódio. O Jeffree falava constantemente que ele tinha umas paradas sinistras, que se ele jogasse no ventilador ia acabar com a comunidade lá de youtubers de beleza que eles têm nos Estados Unidos. E ela acreditava que inclusive ele tinha material pra chantagear tanto marcas quanto pessoas envolvidas, né, nesse universo. Nesse primeiro vídeo lá que ela privou, ela fala sobre tipo um fiasco lá que rolou no aniversário dela, na festa de aniversário dela, por causa do James. E aí ela fala que o Jeffree liga pra ela no outro dia pedindo desculpa por causa do comportamento do James e tudo mais, que então tudo isso foi meio que minando ali o relacionamento dela com o James e levando ela pro lado do Jeffree. Uma coisa que eu achei muito tensa que ela fala também é que desde essa primeira polêmica ela tem sofrido diversas ameaças, inclusive de morte. Eu não sei exatamente por quê, por quem, né? Ela também não deixa claro. Ela fala que não pode dar provas disso porque ela foi aconselhada pelos advogados dela a não expor, né, essas provas ainda.
mas tipo assim, no vídeo a gente vê que ela tá completamente abalada, sabe? Eu senti verdade, assim, no choro dela. Não vou falar nada sobre as falas, porque, gente, cada vez mais essa história fica confusa. Se eu já não comprei totalmente lá na primeira etapa, agora mesmo que as coisas estão tendo uma reviravolta, que eu não vou acreditar 100% em ninguém, porque eu acho que essa história ainda tem muito pano pra manga. Mas eu fiquei chocada dela falar que, inclusive, ela teve que se mudar de Los Angeles porque ela tava temendo pela segurança dela, da família dela, por causa de toda essa polêmica que aconteceu lá em maio de 2019. E aí ela fala que, na opinião dela, na verdade isso tudo aconteceu porque o Jeffree tava ressentido, tinha inveja do crescimento exponencial do James, que realmente, né, explodiu assim, e ele cresce como nenhum outro youtuber cresceu na plataforma. E no caso do Shane, o recalque dele seria porque o James estava planejando fazer um documentário ele mesmo. E além de tudo isso, em novembro eles tinham o lançamento da paleta Conspiracy que eles fizeram juntos. E na opinião dela, eles queriam o James Charles marginalizado, cancelado e fora do caminho para esse lançamento, já que o James tem uma collab, né, com a Morphe muito significativa também. E ela acha também que tem outras questões comerciais envolvidas que ela não acha que é coincidência, que na mesma época ali a Morphe tinha a intenção de lançar a própria linha de vitaminas para cabelo, unha e pele, e o James estava prestes a fazer uma linha de maquiagem completa com os donos da Morphe, e aí tudo isso explodiu. Então, basicamente, ela quer dizer que foi um grande conflito de interesses e que ela foi muito usada e manipulada pra ajudar a destruir, né, a imagem do James, pra que o Jeffree e o Shane se sobressaíssem em toda essa parada aí. Se isso é verdade ou não, gente, eu não sei. Se eu tô esquecendo de algum detalhe também, vocês relevem, isso é só um resumo pra gente entender, né, toda essa treta. E a mensagem do final do vídeo da Tati, eu acho bem interessante. Se tu não for assistir todo o vídeo, assiste essa mensagem do final. Fala muito sobre a cultura do cancelamento, e é uma coisa que tá cada vez mais latente, mais presente, tanto no YouTube internacional, quanto no YouTube nacional, quanto para celebridades, pros artistas. Acontece alguma coisa, o nosso primeiro ímpeto é julgar, tomar uma decisão. Se tu é influenciador, inclusive, como eles são, tu é muito cobrado a te posicionar sobre as coisas. Como assim? Tu não vai falar nada, olha o que aconteceu. E aí, às vezes, tu não tem todas as informações, tu não sabe todos os lados da história, e aí tu toma uma decisão baseada nessa pressão, nessa pressa, né, de que as pessoas muitas vezes têm de te ouvir e te manifesta. E isso muitas vezes pode ter um peso, assim, absurdo e irreparável na vida das pessoas, como foi, se tudo isso é verdade, né, o que aconteceu nessa história. Ela teria cometido uma grande injustiça com um amigo dela por não ter esperado, né, por ter acreditado, assim, de cara em alguém e ter participado em grande parte do cancelamento que rolou e que rola até hoje, com certeza, né, com o James Charles. Às vezes, por a gente estar na internet e tá vendo aquela pessoa ali, a gente projeta nela uma pessoa perfeita que nunca erra e que nunca vai errar. Isso não existe. Pessoas que estão ali se expondo, criando conteúdo, seja o que for, elas são iguais a mim, iguais a ti, e elas fazem cagada. E muitas vezes é através dessas merdas que elas vão aprender e que elas vão evoluir, como é o processo pra todos nós. Lógico que isso não justifica muitas coisas, eu não tô usando isso pra justificar nada, eu só tô dando um exemplo do que realmente acontece na maioria das vezes. Mas a gente se sente tão decepcionado, como se aquelas pessoas não fossem tão passíveis de errar quanto nós, que a gente simplesmente sai chutando balde e julgando e gritando pra todo mundo que aquela pessoa errou e apontando o dedo, sem saber realmente o que aquela pessoa tava passando, qual que é a versão dela, se aquilo realmente aconteceu. Eu acho que essa história dá pra gente tirar de lição essa coisa de não ser tão impetuoso, assim, de querer sair cancelando todo mundo, querer sair julgando todo mundo, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui já fez isso em algum momento da vida. Seja na escola, seja na internet, seja onde for, né? E lógico que tem motivos que são mais passíveis disso, que são realmente crimes, né, absurdos, e tem motivos que são mais como esses, assim, intriguinha, fofoca, puxação de tapete, essas coisas que acontecem, infelizmente, em todas as áreas e com todos os ambientes que tem seres humanos. Então, amiguinhos, especialmente nessa era que a gente tá falando tanto de saúde mental, ansiedade, de depressão e de lidar com os sentimentos e com as reações das pessoas, eu quis pegar esse trecho do vídeo da Tati pra me inspirar pra gravar esse vídeo pra vocês. Eu não queria que esse vídeo fosse só contando, sabe, a fofoca do que rolou lá na gringa, e nenhum de nós tá livre de ser julgado, tá livre de ser cancelado, e é algo que eu tenho certeza que todos nós não iríamos
querer, é um lugar que a gente não quer estar. Então, por que que a gente vai fazer isso com alguém? Eu acho que tudo que tá rolando lá ainda vai ter muitos episódios, talvez eu fale sobre eles, talvez não. Faz tempo que eu quero fazer tipo um programa de beauty news, uma coisa do tipo assim, falando pra vocês as novidades, né, do mundo de beleza, do que acontece no mundo, tanto de lançamento, quanto das fofocas, quanto das coisas assim. Mas nesse caso específico eu achei que essa lição podia ser tirada, porque eu tenho certeza que os três estão sofrendo muito, os quatro, né, com o Shane, estão sofrendo de alguma forma, devem estar sofrendo um rage absurdo, um cancelamento absurdo. Nos comentários da Tati, como ele tá por tempo, tu só vê a galera detonando ela. E assim, no vídeo ela tá visivelmente abalada. Então será que por mais que tu não acredite, que tu não concorde, é correto e é humano da tua parte tu ir lá e falar um monte de merda pra uma pessoa que já tá fragilizada, que tá triste, que pode estar enfrentando coisas que tu nem sonha que ela tá tendo que enfrentar, problemas psicológicos? Eu fico muito triste com isso, que a internet tem a capacidade de se tornar de uma forma muito rápida. Assim como as pessoas te amam, elas te odeiam. E se fosse com a gente, será que a gente ia gostar de ouvir aquilo ali? Será que a gente ia gostar de ouvir aquilo ali daquela maneira? E sim, eu sei que ela julgou o James Charles, eu não tô eximindo a culpa dela, mas eu tô usando o exemplo dela pra vocês entenderem que, tipo, cara, é uma pessoa que tá abalada e a galera tá lá, tipo, enchendo ela de ódio. E muitas vezes esse ódio pode levar ela a tomar uma decisão que eu tenho certeza que ninguém deseja. Não dou razão pra ninguém, não tô tomando nenhum lado, não sei quem tá certo, quem tá errado. Então, basicamente, vou me recolher minha insignificância e aguardar, né, as cenas dos próximos capítulos, tentar entender o que tá rolando. Provavelmente a gente volte a falar sobre isso aqui, se vocês acharem legal. Por hoje é isso, um vídeo bem diferentístico por aqui e eu te vejo no próximo. Beijo do tamanho do Rio Grande. Tchau, tchau.